Na linha de frente. A tragédia das enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul marcou o cotidiano de milhares de pessoas. E em Pelotas, coincidiu com os últimos meses de vida do centenário jornal Diário Popular. Este podcast é um convite para olhar o desastre por uma nova perspectiva. A experiência e os dilemas dos jornalistas que estiveram na linha de frente, cobrindo o evento que se tornaria um dos registros finais de um veículo com 133 anos de história. A cada episódio, vamos mergulhar nos impactos profissionais, desafios logísticos e questões emocionais enfrentadas por repórteres e editores em Pelotas. Eu sou João Pedro Goulart e esta é a série Na Linha de Frente, um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso do bacharelado em jornalismo na Universidade Federal de Pelotas. Episódio 1 – Dilemas éticos. O jornalismo, como atividade essencialmente humana, exige reflexão sobre valores e comprometimentos. Para um jornalista, abandonar o compromisso com a verdade é uma falha ética grave. Em um cenário de desastre climático, onde a instabilidade e a insegurança favorecem a circulação de desinformação, essa responsabilidade se torna ainda maior. Um dos maiores dilemas éticos em tragédias é sempre o balanço entre a necessidade de informar e a exposição das vítimas em seu momento mais trágico. Como as enchentes levaram cerca de uma semana para começar a mostrar seus efeitos na região de Pelotas, a equipe do Diário Popular teve o tempo como um fator a seu favor, em comparação com outras regiões do estado, o que permitiu uma abordagem mais cautelosa e estratégica, focada na sobriedade. Meu nome é Lucas Curso, sou editor-chefe do jornal A Hora do Sul. Na época, 2024, nas enchentes, tu atuava como o quê? Editor e coordenador de redação do jornal Diário Popular. A gente prezou muito para não expor pessoas. Raramente a gente usou até personagens nas matérias, porque em quase todos aqueles fatos soaria muito apelativo. A gente teve um cuidado muito grande de não ser necessariamente o primeiro a informar, mas sempre informar com certeza. O medo de reduzir a tragédia a um espetáculo fez a equipe adotar o filtro de ser extremamente sóbrio na comunicação. Essa decisão editorial de priorizar a precisão em vez da primeira mão foi um fator de orgulho para a equipe, especialmente no contexto de crise. Eu acho que o orgulho que todo mundo que esteve naquela cobertura pelo Diário Popular carrega é que não tem uma mancha. Não tem nenhum momento aquela decisão que a gente tomou e ficou, a gente expôs essa pessoa, a gente errou esse dado, a gente assustou a comunidade, a gente não informou, a gente alardeou, a gente não... Enfim, nada disso ficou. Acho que a gente conseguiu fazer uma cobertura muito sóbria dentro do geral. Mas nem sempre o dilema ético envolvia o sensacionalismo da mídia. Muitas vezes a pressão vinha da própria comunidade. A repórter Victoria Fonseca conta que nos primeiros dias de alagamento, as pessoas procuravam os jornalistas, na rua, para falar do seu desespero. E esse impulso delas precisava ser gerenciado. Victoria Fonseca, 26 anos. Do quão repetitivo fica aquilo, porque em qualquer lugar que tu ia, que tinha o alagamento, eram pessoas que estavam sofrendo porque estavam perdendo os seus bens, mas ao mesmo tempo tu não tinha como fugir daquilo. Tu tinha que relatar o que estava acontecendo. A repórter Cíntia Piegas encontrou uma abordagem mais sensível para lidar com a exposição nos abrigos, buscando orientação das coordenações e priorizando o tato humano antes da gravação. Meu nome é Cíntia Piegas, eu trabalho com jornalismo há mais ou menos 25 anos, 30 anos. Eu achei importante pedir uma orientação, uma orientação de quem estava ali coordenando o abrigo, né? Quem eles achavam que seria melhor para poder perguntar, fazer entrevista. O dilema ético também se manifestava na seleção do que não publicar. A repórter Cíntia relata ter presenciado situações de conflito na fila por doações. A decisão foi de relatar o fato central, que era a entrega de ajuda, sem expor as pessoas em momentos de descontrole, o que poderia transformá-las em caricaturas.
E houve até tinha um formato filha, mas houve um certo, como se diz, eu não vou dizer tumulto, um pouco de algazarra, assim, né? Os ânimos um pouco alterados, porque realmente quem estava ali na fila já tinha recebido doação e estava ali de novo. E as pessoas que estavam doando lembravam, olha, tu já recebeste e tal. E isso criou uma situação desconfortável, né? Eu acho que isso não cabe por uma matéria, entendeu? Isso não por exemplo, tu não precisa entrar neste detalhe na matéria, tu diz que as pessoas, enfim, né, tu mostra que houve aquela doação e realmente quem estava ali, que necessitava, recebeu o colchão, recebeu a cesta básica, enfim, né? A ética do jornalismo também exige que o profissional não se afaste do fato em si. Evitar o enquadramento dramático significou focar em informações que servissem à comunidade, como a garantia da segurança e o combate à desinformação. O editor Lucas Kurs relata que parte do seu dilema gerencial era justamente o de proteger a equipe, ao mesmo tempo que garantia a informação. No cargo de gestão de uma equipe durante uma crise, acaba tendo múltiplos dilemas. Um deles é justamente tu enviar as pessoas para aquela situação, para aquele contexto, para eles lidarem com aquilo ali, porque é novo para todo mundo. A gente tentou realmente, né, focar muito nessa questão dos mapas de área de risco e fazer matéria nesses locais, quando as pessoas não sabiam informar que aquilo era uma área de risco, que tinha, né, a prefeitura informava até um determinado momento que essa pessoa tinha que sair dali. O veículo de confiança do pelotense, que é o que o Diário Popular sempre carregou ao longo dos seus 133 anos, e aquela ali foi o último momento do jornal e eu tenho muito orgulho de que a gente fez exatamente assim. A cobertura das enchentes se tornaria um dos registros finais do Diário Popular, que encerraria as atividades poucas semanas depois. Esse contexto adiciona uma camada de importância à análise. Mesmo em meio a uma crise econômica e estrutural, a equipe se esforçou para honrar a função social da profissão. Todo mundo que trabalhou até o final do Diário Popular vai carregar a cobertura da enchente como um momento onde se fez jornalismo, se saiu por cima, se saiu como referência na cidade. E isso se vê até pelos comentários de rede social, na reta final ali do jornal, quando foi anunciado o fechamento. As pessoas valorizaram muito aquela cobertura. De novo, foi uma cobertura sóbria, uma cobertura voltada à informação e não ao espetáculo. Então foi um fechamento digno para uma história que merecia ter continuado, mas dentro do contexto a gente consegue ter um último capítulo onde o jornalismo foi praticado ao máximo e com excelência dentro das possibilidades oferecidas. O Diário Popular cumpriu o seu papel, fazendo jornalismo até o fim. No entanto, o esforço da equipe foi realizado em meio a uma infraestrutura precária, com a gráfica paralisada em Porto Alegre e dependendo apenas das redes sociais. No próximo episódio da série Na Linha de Frente, vamos abordar o desafio de infraestrutura. De que forma a precarização do trabalho, a falta de equipamentos e a perda do jornal impresso limitaram a cobertura das enchentes. Acompanhe os relatos sobre os desafios de levar informação de qualidade em um cenário tão desafiador.